Pode sentar, igreja. Aleluias. Nós estamos então continuando a nossa série de mensagens, né, o Espírito Santo. E o Espírito Santo colocou um tema no meu coração nessa noite. E o tema é: você tem ouvido o Espírito Santo? É uma pergunta. Vira para a pessoa que está do seu lado. Fala assim para ela: você tem ouvido o Espírito Santo? Aleluias. Vamos ler Apocalipse 3:6. Apocalipse 3:6 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos por um momento. Ô Espírito Santo, tua palavra foi lida, Senhor. E nós sabemos, meu Pai, que o Senhor está aqui. Antes de nós chegarmos, o Senhor já estava aqui, Espírito Santo. O Senhor trouxe cada um dos teus filhos aqui. E o Senhor vai encher cada vida nessa noite. Espírito Santo, eu te peço agora que o Senhor venha me usar, Senhor. Assim como o Senhor ministrou pelo culto da manhã, falou, Senhor, no coração de cada um que estava aqui. Que o Senhor não venha fazer diferente, mas que o Senhor possa encher cada vida nessa noite. Aqueles que estão em casa também acompanhando, que o Senhor possa tocar em vidas nessa noite, Espírito Santo. Nós agradecemos pela tua presença e nós estamos aqui, Espírito Santo, desejosos pela tua presença. Nós sabemos que o Senhor tem muito mais para fazer nesse culto, Senhor, e até o término desse culto o Senhor vai fazer sinais, maravilhas, prodígios. O Senhor vai tocar em corações, porque é o Senhor que convence corações, o Senhor que convence de pecado, o Senhor que nos leva a viver uma vida de santidade, uma vida de conquista, de vitória nessa terra. Então, Espírito Santo, eu te convido agora, que eu seja canal de bênção para cada um dos teus filhos que vieram aqui te buscar nessa noite. Fala com cada um em Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Então nós lemos aqui a palavra em Apocalipse 3:6 e diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, o Espírito Santo, ele fala mais do que qualquer pessoa nessa terra. O Espírito Santo, ele fala conosco mais do que qualquer pessoa nessa terra. Ele conhece todos, ele conhece a mim, ele conhece o seu interior, ele conhece todos. Ele discerne, ele conhece as fraquezas, as minhas fraquezas. Quais são as suas fraquezas? O Espírito Santo conhece você, ele conhece o seu interior. E ele sabe se comunicar em todas as línguas. Ele pode falar em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo pode falar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele fala, queridos, ele está falando aqui hoje, mas ele está falando em todos os lugares, nesse mesmo exato momento. Queridos, e ele fala conosco, ele fala através do nosso coração, uma voz aqui que vem no nosso coração. Ele fala através, ele manda, né, nos nossos pensamentos. Ele fala conosco através de pessoas. O Espírito Santo, ele fala conosco. E ele quer falar. E como a palavra aqui diz, se você ouvir a voz, não endureça o seu coração. O Espírito Santo hoje, ele está falando com nós, com a igreja. Quem somos? Quem é a igreja? Somos nós. Eu e você somos a igreja. E ele quer falar conosco. O Espírito Santo, ele espera que nós prestemos a atenção nele, a atenção na sua voz todos os dias. Queridos, o Espírito Santo fala com você todos os dias. Muitas das vezes nós deixamos despercebido passar a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala quando nós abrimos a palavra e nós começamos a ler. O Espírito Santo está falando conosco. Mas nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz dele todos os dias. E nós não podemos endurecer o nosso coração, como diz aqui, como nós lemos. Quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz à igreja. Muitas pessoas hoje têm endurecido seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo. E como o coração do ser humano, ele se endurece. Às vezes está passando uma luta, uma adversidade, um gigante se levanta, aí o coração já fica duro, e começa a colocar a culpa às vezes em Deus,
não quer buscar a Deus, endurece o coração. E o Espírito Santo falando, o Espírito Santo ministrando. Como que o coração do ser humano é fácil de se endurecer. E se você, queridos, e eu ouvirmos a voz do Espírito Santo, Ele vai nos direcionar todos os dias pela manhã. Eu tenho feito essa oração. Eu falo, Espírito Santo, me ajuda hoje. Me ajuda no que eu tenho que fazer, no meu falar, no meu agir, no meu sentir. Espírito Santo, nos dê direção. O que nós vamos fazer? Situações que nós temos que resolver. Espírito Santo, como que o Senhor nos dirige para fazermos isso? Queridos, e o Espírito Santo fala, Ele ministra. Nós só precisamos estar sensíveis a ouvir a voz dEle, não endurecer o nosso coração. Eu ouvir a voz dEle. Mas como que eu ouço a voz do Espírito Santo? Quando nós começamos a ter um relacionamento com Ele todos os dias. Nós temos feito, nós começamos essa série de mensagem, e hoje já a terceira mensagem falando a respeito do Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele fala conosco. Hoje você veio aqui para, sair daqui convicto a prestar mais atenção, porque o Espírito Santo, Ele fala conosco todos os dias. Ele ministra no nosso coração. E o Espírito Santo, Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. O Espírito Santo, Ele sabe de tudo. Então, muitas vezes, nós ouvimos uma vozinha aqui dentro de nós. Às vezes fala assim, não faz isso não. Ou não fala isso não. Não faça isso. E muitas das vezes achamos que é da nossa cabeça. E nesse exato momento é o Espírito Santo ministrando com nós, falando com nós. E quando nós estamos sensíveis e ouvimos a voz dEle, tudo dá certo, porque o Espírito Santo, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. O Espírito Santo, Ele vê o futuro, nós não. Muitas vezes nós achamos que tal coisa seria bom para nós, mas o Espírito Santo, Ele vê lá no futuro, e Ele sabe, Ele conhece tudo. Então não fica chateado quando alguma coisa não der certo para você. O Espírito Santo, Ele tem algo muito melhor. Ele vê o futuro, Ele te conhece, Ele conhece os detalhes. Então não fique chateado. Às vezes você vai ouvir, uma voz, e obedeça essa voz. Obedeça a voz do Espírito Santo, porque quando nós obedecemos a voz dEle, tudo dá certo. O Espírito Santo, Ele quer que nós vivemos uma vida de conquista aqui nessa terra. O Espírito Santo, Ele quer que nós vivemos as promessas que Jesus já conquistou na cruz, aqui nessa terra. Ele quer que nós vivemos tudo isso. E, queridos, como eu disse, o Espírito Santo, Ele fala conosco. Ele tem o melhor para nós. Nós aprendemos, no domingo passado, o apóstolo ministrou a respeito de Sansão. Como eu disse, o Espírito Santo, Ele fala conosco, às vezes, no nosso coração, uma voz que a gente ouve aqui no fundo do nosso coração, às vezes sopra no nosso ouvido, mas às vezes Ele usa pessoas para falar conosco. O Espírito Santo já usou muitas pessoas para falar comigo, para falar com o apóstolo. E quando nós ouvimos, obedecemos, tudo dá certo. E o Espírito Santo, ele usava os pais de Sansão para falar com Sansão. Nós aprendemos aqui, o apóstolo ministrou sobre Sansão semana passada. Mas Sansão, o que Sansão fez? Ele endurecia o coração dele. O pai e a mãe davam direções, sendo usados, cheios do Espírito Santo. Mas Sansão não obedecia à voz dos seus pais. Sansão, ele ouvia a outra voz, a voz da carne, a voz dos prazeres, a voz do diabo. E nós vimos aqui o que aconteceu com Sansão, por ele ter endurecido o seu coração e não dado ouvido à voz do Espírito Santo. Sansão não viveu as promessas que Deus tinha para ele. Sansão morreu ainda muito jovem. Ele perdeu as promessas que ele tinha para a vida dele. Por isso, é um perigo, queridos, endurecer o coração para ouvirmos o Espírito Santo. É um perigo. Você tem ouvido? Eu te faço uma pergunta. Será que você tem ouvido o Espírito Santo? Será que realmente você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Mas não é só ouvir, mas será que você tem obedecido quando Ele fala com você? Será que nós temos obedecido a voz?
Outro casal aqui o apóstolo ministrou a respeito de Ananias, Safira e Ananias. Esse casal aqui que vendeu a sua propriedade. E eles combinaram, venderam portanto um valor X, mas combinaram que iam ali diante dos apóstolos, de Pedro, e ia falar que foi por um valor inferior. Primeiro chegou o esposo e disse, e na mesma hora Pedro disse, por que mentiste para o Espírito Santo? Naquele exato momento, ele cai duro morto ali, porque mentiu para o Espírito Santo. A mesma coisa foi a mulher, porque o coração dela endureceu, em vez dela ter, sido sábia e ter corrigido o esposo, ela foi no mesmo embalo. E a mesma coisa aconteceu com a mulher, porque endureceram o coração deles estavam no dinheiro. Queridos, o Espírito Santo, eu tenho certeza que Ele já falou com você através dos louvores hoje. O Espírito Santo, Ele falou através dos recados, talvez você que é pai e mãe, aqui você viu os recados sobre os kids, sobre os radicais, sobre os teens, sobre os jovens. Talvez está faltando você incentivar mais o teu filho, a trazer o seu filho, a sua filha para estar aqui, para se encher da presença de Deus. Talvez o Espírito Santo falou com você hoje, nesse sentido. Talvez o Espírito Santo falou com você, nossa, você precisa levar um alimento para o projeto mais, para abençoar pessoas, famílias. Talvez o Espírito Santo já falou no seu coração, ministrou através dos recados. Talvez o Espírito Santo já ministrou na palavra da oferta. O Douglas trouxe uma palavra poderosa da oferta. E muitas pessoas ainda têm endurecido o seu coração quando se fala de dízimos e ofertas. Queridos, é inegociável, um princípio inegociável, quer prosperar, quer, romper nas suas finanças, obedeça ao Espírito Santo, que te vier na mão. Apóstolo, eu estou desempregada, mas de repente você ganhou R$10, R$1 é do Senhor, R$2 é do Senhor. Não endureça o seu coração. Deixa eu falar para vocês algo que aconteceu comigo, um testemunho poderoso. Nós estávamos ainda no prédio lá embaixo, e certa vez durante a oferta, eu estava com um dinheiro na minha carteira de pagar a conta da semana. Aproximadamente eram uns R$500, água, luz, algumas coisas, a conta para mim pagar na semana. E aquele dia o meu coração, eu ouvi a voz do meu coração falando assim, dá tudo que você tem. E na hora, sabe que a carne falou, mas é o dinheiro da minha conta, eu tenho que pagar a minha conta. Mas mais uma vez veio a voz, dá tudo que você tem na sua carteira. Queridos, eu não resisti. A segunda vez que eu senti que era o Espírito Santo falando comigo. Eu nem conversei com o apóstolo, nem falei nada, mas eu peguei e dei. Eu falei, eu vou ouvir a sua voz, Espírito Santo, porque alguma coisa o Senhor tem para nós. E eu ouvi e eu dei. Era aproximadamente R$500. Era o dinheiro de nós pagarmos todas as nossas contas ali naquela semana. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Acabou o culto, eu falei para ele, apóstolo, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração para mim dar tudo que eu tinha, era o dinheiro nosso de pagar as contas. Ele falou assim, o Espírito Santo falou, então está falado, você fez a melhor coisa. Agora o Espírito Santo vai prover na nossa vida. Naquela mesma semana, deixa eu te falar o que aconteceu. Chegou um irmão e falou para o apóstolo, ele veio e falou para o apóstolo, olha, eu quero dar uma coisa para o senhor, mas isso aqui, esse dinheiro aqui é uma oferta na sua vida. Não é para a igreja, é para o Senhor. Sabe quanto tinha ali, queridos? R$1.000. Então o dinheiro de nós pagarmos as nossas contas estava ali e ainda tinha muito mais. Você viu que o Espírito Santo faz quando nós ouvimos e obedecemos a voz dele? O Senhor prospera, o Senhor rompe. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Todos os cultos, a minha família, a minha família, a minha casa, nós ofertamos ao Senhor. Nós não chegamos aqui de mão vazias, todos os cultos, sabe por quê? Nós somos tão agradecidos ao Espírito Santo, tudo que Ele fez, tudo que Ele tem feito, o fôlego de vida,
sabe? Então nós somos tão agradecidos e ainda é pouco que a gente ofertamos para eles. Eu falo, Senhor, prospera, Senhor, coloca dinheiro na nossa mão, coloca riqueza na nossa mão. Se tem pessoas que não gostam de dizimar, que ainda não, sabe, não dizimam, não querem a prosperidade do Senhor, então tira delas e coloca na nossa mão. É a oração que nós temos que fazer e você precisa fazer também. Se você é fiel, queridos, faça essa oração. Deus, coloca dinheiro na minha mão, eu quero ser abençoador, eu quero ser abençoadora. E o Espírito Santo, ele vai colocar, queridos, todos os dias, todas as vezes. Os meus filhos também. A Esther vai lá para o Kids, para a escolinha, uma fartinha na mão dela. Vem para o Kids no sábado, ofertinha na mão dela. O Samuel, a mesma coisa. A gente, às vezes, eu esqueço já em casa, e lá no carro ele, mãe, tem uma oferta? Na hora, eles já, sabe, eles têm um coração liberal, desde pequenininhos, ensinados a ter um coração liberal. E eu não tenho dúvida, queridos, que os meus filhos serão prósperos nessa terra, vão ser abençoadores de vida, de família. Então, talvez hoje o Espírito Santo tenha falado no seu coração, faça um voto com o Senhor. Se você ainda estava falhando nessa área, fala, Senhor, eu vou ser fiel com o Senhor, mesmo sem poder. Eu vou ser fiel. Eu tenho certeza, queridos, Deus vai te honrar. Porque Deus, Ele honra. Deus, Ele é fiel para aqueles que são fiéis a Ele. Deus, Ele nunca falha. Deus vai te honrar e vai te prosperar poderosamente nessa terra. Você recebe essa palavra? Aleluias. Então, queridos, o Espírito Santo, Ele fala conosco. Ele fala, e nós só precisamos estar sensíveis a ouvir a voz dEle. Nós que decidimos ouvir a voz do Espírito Santo ou não ouvir. Nós temos duas escolhas, né, todos os dias a fazer. Dar ouvido à voz do Espírito Santo ou não ouvir, não obedecer ao Espírito Santo. E quando nós decidimos ouvir a voz e obedecer, nós vivemos o melhor de Deus. Esse é o ano que Ele falou. Deus, o Espírito Santo ministrou no nosso coração e nos deu o tema. Ano de coisas novas. 2022 é o ano de coisas novas na sua vida. Você recebe essa palavra? Mas você precisa, sabe, ouvir todos os dias essa voz e receber. Fala, Espírito Santo, eu recebo, porque é isso que Ele tem para você. Queridos, quando Jesus, Ele morreu na cruz, Ele conquistou tudo para nós. Foi tudo conquistado para nós. Ele se fez enfermo para sermos curados. Ele se fez, queridos, pobre, miserável, para recebermos abundância, riquezas aqui nessa terra. Ele se fez angustiado para nós termos alegria e paz. Foi isso tudo que Ele conquistou. Ele se fez malditos para nós sermos abençoados. Ele comprou a nossa salvação, o melhor presente que Ele poderia nos dar, a nossa salvação. Nós estávamos condenados, hoje nós somos salvos por causa dEle. E Ele enviou o Espírito dEle, o Espírito Santo, para estar conosco todos os dias. É Ele que está aqui conosco na terra. Jesus, Ele subiu ao Pai, como diz a palavra. Ele subiu, Ele está sentado à direita do Pai. E o Espírito Santo, Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias. É todos os dias. E queridos, e é só através do Espírito Santo que podemos ser mais que vencedores, mais que vencedoras. É só através do Espírito Santo. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda na nossa caminhada, é Ele que nos consola no dia mau. Tem dias que não são fáceis. Nós vamos ainda continuar vivendo dias que não serão fáceis, mas nos dias maus, o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo caminha do nosso lado, está conosco. E Ele quer Ele quer que nós vivamos o melhor. Só que muitas pessoas ainda não têm vivido o melhor, porque têm endurecido o seu coração para ouvir a voz dEle. Têm ignorado a pessoa do Espírito Santo. Quando você acordar pela manhã, convida o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, fala para Ele, bom dia. Espírito Santo, me direciona nesse dia. Talvez você vai ter coisas para resolver, tomar atitudes, fechar negócio. A melhor pessoa que você pode comunicar e falar e te chamar naquele momento é a pessoa do Espírito Santo. Ele vai te direcionar certinho no que fazer, queridos. Queridos, o Espírito Santo,
como eu disse, Ele é o nosso amigo, nosso ajudador, nosso consolador. O Espírito Santo que nos ajuda a viver uma vida realmente de santidade. Ele ajuda nas nossas fraquezas. Eu queria que agora nós vamos ler aqui, vamos ler comigo Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Diz assim: e não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está falando aqui para nós, o Espírito Santo. E não sede conformados, e não se conformais com este mundo, nem as coisas que são do mundo. Queridos, nós vivemos no mundo, mas nós somos do céu. Aqui é passagem. Nós estamos aqui de passagem. Um dia nós vamos fechar os nossos olhos e vamos estar lá com Deus no céu. Mas, queridos, enquanto nós estivermos aqui, nós não podemos mais, queridos, nos conformar com esse mundo. O mundo está cada vez mais pior. Vocês têm visto como que o mundo está cada vez mais pior. E o diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo não brinca. Ele está, querendo, pegar crianças. Ele quer tirar a pureza das crianças. Ele começou nas crianças. Ele não perde tempo. É crianças, adolescentes, jovens, casais, homem, mulher, idosos. Ele não perde tempo. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, ele nos odeia. Por que ele nos odeia? Porque Jesus comprou a nossa salvação. Nós somos salvos e ele já está condenado. Então ele odeia. O que ele quer fazer? Qual é o foco do diabo? Matar, roubar e destruir. Ele quer roubar, a nossa comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Ele quer te lambuzar, quer que você seja, se lambuzar no pecado, que você se fraqueja, caia, para que ele possa te levar para o inferno, me levar para o inferno. Mas, queridos, nós precisamos a cada dia, o quê? Nos relacionar com o Espírito Santo. Porque quando nós vivemos uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, nós não nos conformamos com as coisas desse mundo. As coisas que está acontecendo no mundo, nós não podemos nos conformar. Queridos, o diabo, o mundo, ele quer mostrar o que? Uma realidade que nós precisamos nos atualizar. Nos atualizar hoje, queridos, o negócio está feio nas escolas. O Samuel às vezes chega falando para a gente, como que tá? O diabo tem pegado os adolescentes, jovens, de uma forma. Hoje o negócio é falar, eu sou bi. O que é bi? Gostar de homem e de mulher. Queridos, Deus abomina isso. A palavra diz que Deus criou o homem e criou a mulher. E criou para eles se casarem e constituir uma família. Tirando o resto, não é de Deus. Não existe um homem com homem, mulher com mulher, não. E nem uma hora que é mulher, uma hora que é homem. Não existe isso. Isso é do diabo, isso não é de Deus. E nós não podemos conformar com essas coisas, com os costumes que o mundo quer implantar. Nós não podemos achar normal. Nós amamos todos, nós amamos as vidas, nós queremos que as vidas sejam salvas. Mas, nós não podemos aceitar esses costumes que o diabo quer implantar. Nós não podemos, às vezes casais também, tem casais adulterando. Casais que estão morando na mesma casa, separados hoje. Cada um faz o que quer da sua vida. Cada um sai com... a mulher sai com o homem sai com outra mulher, e assim vai vivendo. Isso é pecado, isso não é de Deus. Nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. Namoros impuros. O diabo quer, começa a namorar às vezes muito cedo e acaba indo para o pecado e acaba caindo. O diabo quer isso tudo, queridos. E nós não podemos nos conformar com esse mundo, como diz a palavra. Eu concordo que precisamos nos atualizar, a tecnologia está ficando avançada, mas a respeito da palavra de Deus, não. A palavra de Deus, ela não negocia, nós não podemos negociar. A palavra de Deus não muda, Deus não muda, Ele é imutável. Deus é o mesmo ontem,
hoje e será eternamente o mesmo Deus. A palavra não muda. A palavra não muda. Deus, Ele não muda, queridos. O que é pecado continua sendo pecado. O que é pecado na Bíblia continua sendo pecado. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Vamos ler agora Apocalipse 3, 15, 16. Diz assim, olha: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras foras frio ou quente? Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha só o que a palavra de Deus fala aqui. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, por quê? Um pé na igreja, um pé no mundo. Nós não podemos. Deus fala aqui que o morno, ele vomita. Então nós somos, ou nós somos de Deus, ou nós somos de Deus, ou nós não somos. Então não existe meio termo, não existe. Nós somos de Deus, então nós somos de Deus, nós temos que ouvir a voz dEle, ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer a voz do Espírito Santo e praticar o que a palavra de Deus diz. Aqui na igreja, às vezes é crente, busca, adora, levanta a mão, aí chega lá fora e começa a conviver com as coisas que o mundo oferece. Queridos, o apóstolo até falou aqui a respeito que ele era muito dado à bebida. Quando ele bebia, ele ficava muito louco. Então, queridos, a palavra fala que para não nos embriagarmos, a palavra fala que nós temos que nos embriagar do Espírito Santo, mas tem gente que fala assim, não tem nada a ver, beber um vinhozinho, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver do diabo, queridos. Um abismo chama o outro abismo. Na época da Bíblia aqui de Jesus, o vinho, ele era da fermentação da uva. Então, para uma pessoa se embriagar, demorava muito, ela tinha que beber muito. Hoje, é puro, cheio de álcool, queridos. Um pouquinho que bebe já era. Então, eu falo assim, nós precisamos ouvir a palavra e obedecer, colocar em prática. A palavra não muda. E nós não podemos ser crentes mornos. Talvez você pode ser chamado de quadrado, quadrada. Você pode ser chamado de fanático, fanática. Mas deixa eu te falar uma coisa. É melhor subir quadrado para o céu do que descer redondo para o inferno. Escuta isso, é melhor você subir quadrado para o céu do que descer redondo para o inferno. Então pode chamar você de quadrado, pode me chamar de quadrada. Eu prefiro o céu, eu quero o céu. Quantos querem o céu aqui? Nós somos do céu. Então nós não podemos mais, queridos, conviver, sabe, e aceitar coisas que querem colocar em nós, implantar costumes que diz que não tem nada a ver. Não, tem sim. Nós estamos aqui nesse mundo para fazer a vontade de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo, para fazer a vontade dEle. Vamos ler Gálatas 5:19, que fala sobre as obras da carne. Gálatas 5:19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, não é de Deus. Fornicação, não é de Deus. Impureza, lascívias, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra está dizendo aqui que todos que cometem tudo isso não herdarão o reino de Deus. Então como que falam assim? Mas não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver, queridos. A palavra não muda. A Bíblia, ela não muda, a palavra de Deus não muda. Se está falando aqui que não herdarão o reino dos céus, então essas coisas não podem fazer parte da nossa vida. Mas como que ela não faz mais parte da nossa vida? Quando nós buscamos o Espírito Santo, quando nós temos relacionamento com o Espírito Santo, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, não, aí nós conseguimos vencer as tentações, nós conseguimos vencer o pecado. É somente com o Espírito Santo que Ele nos ajuda a viver uma vida de santidade, queridos. É somente com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É Ele que nos ajuda
Agora vamos ler Apocalipse 3, 20, 21, 22. Olha só o que diz. Eis que estou à porta e bato. Olha o Espírito Santo falando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele. E com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, olha aqui a promessa para nós. Aquele que ouve a sua voz. Ele fala assim, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei como Pai no seu trono. Então aqui está falando, olha aqui a promessa, quando nós ouvimos a voz dele, quando nós praticamos a voz dele, quando nós temos um relacionamento com ele, quando nós somos chamados de quadrado, quando nós somos chamados, sabe, de fanáticos, olha a promessa que ele tem. Nós vamos assentar do lado dele no céu. Então isso que importa, o resto não interessa. Deixa falar. O Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar, queridos. O Espírito Santo que nos fortalece, que nos ajuda. Então deixa que falem. Talvez você tenha endurecido o coração para o Espírito Santo, mas nessa noite eu te falo, qual é a voz que você tem, que você vai decidir ouvir a partir de hoje? Qual a voz que você vai decidir ouvir a partir de hoje? Porque todos os dias, escuta isso, coloca isso no teu coração. Todos os dias o Espírito Santo, ele fala com você. Ele fala comigo. Nós só precisamos estar sensíveis a ouvir a voz dele e colocar a palavra dele, a voz dele em prática, obedecer. Por quê? Porque ele quer que nós vivamos o melhor dele nessa terra. O Espírito Santo, ele tem o melhor para você. Ele quer o melhor para você. Esse é o ano, sabe, de vivermos coisas novas. Deus, o Espírito Santo quer te levar a lugares inimagináveis. Quanto recebe essa palavra? Levanta suas mãos, fala assim, eu recebo. O Espírito Santo quer te levar a lugares inimagináveis. Mas nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Ouvir e obedecer a palavra dEle. Queridos, eu já estou encerrando já a palavra. E eu gostaria que você se colocasse de pé agora. Nós vamos ter um momento de busca agora do Espírito Santo. Mas eu queria que você levantasse a sua mão agora. Levanta a sua mão mais alto. Porque o Espírito Santo, ele quer te encher nessa noite. O Espírito Santo quer derramar sobre a sua vida algo novo, coisas novas. Ele quer te levar a viver, sabe, uma vida como você nunca viveu na presença dEle. Ele quer te levar a viver um relacionamento com Ele como você nunca viveu. O Espírito Santo, ele te conhece mais do que qualquer pessoa. O Espírito Santo, ele te sonda, ele sonda o teu coração. Ele sabe aonde você precisa de um milagre, onde você precisa de um milagre, da vitória. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe qual é a tua fraqueza. E Ele quer te ajudar nessa noite. Que você vença as fraquezas, que você vença as tentações. Ele quer te fazer santo, santa nessa noite. Mas para isso você precisa desejar o Espírito Santo. Você precisa desejar esse relacionamento com Ele. Eu queria agora que você, todos, levanta suas mãos mais alto.